Você sempre diz que não foge de assunto, e uma das questões que você também Nenhum. não fugiu do debate foi a questão dos processos, julgamento, enfim, tudo o que se tratava aí Vamos falar em alto do e que bom tom, chama Daiane, é, denúncia de rachadinha no meu rachadinha. gabinete. Isso. Exato. Você nunca fugiu desse tema, nunca, tratou desse tema como se fosse uma coisa que não devesse ser tratada e se posicionou, se colocou, isso, ninguém pode negar. Chegou agora, essa semana, uma decisão de um acordo, teu, né, com a Procuradoria Geral da República. O que motivou a esse acordo? Por que que você decidiu fazer esse acordo, diante daquilo que você já tinha afirmado antes, né, que havia ali uma situação configurada dentro do seu resultado de campanha e que havia um acordo entre sua equipe, e aquilo acabou sendo trazido para fora de outra forma, pelo menos foi a versão que você trouxe, Exato. e de forma de rachadinha, justamente dentro do ambiente de quem sempre combateu isso, junto a esses setores da extrema direita, Eduardo, Flávio e todo o esquema Bolsonaro. Como é que você chegou a esse acordo aí junto à PGR, Janones? Daiane, primeiro eu vou falar do acordo, mas eu quero só Uhum. fazer uma introdução antes, porque tem a ver com a sua última pergunta, sobre a questão do domínio que a extrema-direita ela tem da narrativa. Veja bem Hum. uma coisa, eu vou falar dos nossos, tá? Vou falar dos canais de esquerda, do nosso campo. A primeira emissora foi lá e divulgou o seguinte: Janones assina acordo em que confessa o crime de rachadinha. E aí, todos os canais de imprensa, Publicar. eles vão só reproduzindo. Infelizmente, hoje você raramente tem apuração jornalística. Eu posso É. contar, eu acho que foi um ou dois veículos que me pediram posicionamento. O primeiro pede e aí o restante vai seguindo. É o famoso efeito manada. É isso que acontece hoje com a imprensa, a grande mídia, melhor dizendo, do nosso país. Aí o que acontece? Um canal, ainda que tenha um pensamento mais alinhado ao campo progressista, eu não estou discutindo aqui que o canal tenha que me defender, isso não é o papel de canal, ainda que do nosso campo, ainda que do campo progressista. Não é o papel de alguém que se coloque como veículo de informação, seja o 247 ou qualquer outro. Não Hã. é papel de vocês fazer a defesa de nenhum personagem, ainda que do nosso campo. Porém, me choca, às vezes, como a gente, sem perceber, se deixa levar pela narrativa pronta. Por exemplo, a divulgação foi essa. O Janones assina um termo de confissão de crime, onde ele admite o crime da rachadinha. Esse termo nunca existiu. E eu desafio qualquer pessoa a provar que existe esse termo. E vai vir um monte de gado aqui no comentário e vai escrever, tá aqui o termo, joga lá no Google que você acha o termo. Sim, existe um termo de confissão. Aí que está o jogo de palavras. Termo de confissão ou termo de confissão de crime? Porque a NPP não exige confissão de crime. Ela aceita a confissão factual. O que é a confissão factual? Você confessar que o fato existiu. O que eu confesso, Daiane, no acordo? Que eu utilizei um cartão de crédito de uma pessoa da minha equipe, um cartão no meu nome. Ora, estranho, quem quer ocultar, quem quer fazer maracutaia, quem quer fazer rachadinha, compra imóvel em dinheiro vivo, usa cartão de crédito no nome do assessor para ocultar. Eu peço o cartão no meu nome. Então o cartão estava lá, André Janones, o cartão era meu, era declarado. Eu confessei que utilizei esse cartão. É isso. A confissão se limita a isso. E por que eu confessei? Porque esse fato é um fato real. Um fato que não constitui um crime. Um fato que constitui uma questão administrativa. Ah, mas se fosse investigar, pode ser, eles iam considerar crime. A gente não escreve o se. Não houve investigação, não houve denúncia. Eu não fui denunciado pela PGR, como Bolsonaro será na próxima terça-feira, como Flávio Bolsonaro foi no caso das rachadinhas. E olha que interessante, quero fazer um convite aqui para a nossa audiência ouvir e refletir. Interessante, né? Você não viu o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro e nem o Carlos falar um má sobre isso. Por que eles não me criticaram? Por que eles não comemoraram a suposta confissão minha? Porque eles sim devem. Eles são rachadores. Eles compraram, sem nenhuma justificativa, 51 imóveis em dinheiro vivo com salário dos seus assessores. Eu nunca confessei rachadinha simplesmente porque nunca pratiquei esse crime. O que existe nos autos é um termo de confissão factual. Eu admiti, para fins judiciais, a existência, a utilização do cartão, o que não por si só configura um crime. Não existe nenhum crime configurado aí. Aí o gado vai vir nos comentários, aí ele vai escrever assim: como que ele está negando se ele confessou? Aí que está o jogo de palavras. Hum. Confessou o quê? Confessou utilizar um cartão de crédito emprestado porque estava com o nome no SPC e Serasa? Não me envergonho, fiz e faria novamente quantas vezes necessário for. Não existe crime nesse ato. O jogo de palavras está aí. O Janones está mentindo lá no 247 agora. Ele está dizendo que não confessou. Aqui tem um vídeo dele confessando, mas complete a frase. Confessando o quê?
que usou um cartão emprestado, que pegou um cartão emprestado, ou confessou que cometeu um crime? Porque não existe nenhum ato de confissão de crime da minha parte. Não encontraram nada no meu nome, não encontraram imóveis, não encontraram veículos, não encontraram loja de chocolate, não encontraram dinheiro lavado. Tentaram, Daiane, fazer eu baixar a cabeça. Acharam que eu consegui me impedir de debater a moralidade, o combate à corrupção, o combate a esses canalhas nazistas, fascistas, bolsonaristas, mas caíram do cavalo. Acharam que a investigação ia comprovar algum patrimônio, algum paraíso fiscal. Nada disso foi comprovado, simplesmente porque nada disso existe. Então, continuo de cabeça erguida, não fujo do debate, não tenho nenhum tipo de problema em abordar esse tema. E por que eu estou falando isso só agora? E por que fechou um acordo? Para as pessoas Fechei o também acordo porque entenderem. existia a Uma dívida. irregularidade administrativa. Não, Daiane, é indiscutível que existia. Se não tivesse existido, eu não tinha fechado o acordo. Eu fechei o acordo porque a irregularidade foi constatada. Qual é essa irregularidade? A que eu confessei. A utilização com o nome negativado no SPC e Serasa, que eu fiz questão de constar nos autos, que isso foi no ano 2019, 2020. Imediatamente, quando o meu nome sai do serviço de proteção ao crédito, eu adquiro um cartão em nome próprio e essa situação ela se encerra. A PGR entendeu que isso era um ilícito, que não era regular eu poder me valer do crédito de um assessor, de alguém que estava lotado no meu gabinete. Aí eu tinha duas escolhas. Deixar esse processo correr por anos e anos e anos. Primeiro, ter uma despesa muito maior do que multa, porque o Sim. custo com advogado é algo absolutamente fora dos padrões no nosso país. E segundo, ainda correr o risco de, sabe-se lá, se acontece uma reviravolta, um milagre, e alguém da extrema-direita volta para a presidência, eu ainda correr o risco de me entregar de bandeja para esses canalhas. Não sou burro, sou inteligente. A NPP não significa confissão de crime. Inclusive, agradecer aqui, né? Foi o meu primeiro crítico nas redes sociais, mas foi quem propôs a medida. Autor do pacote anticrime, o senador Sérgio Moro, é a minha maior testemunha de que a NPP não significa confissão de nenhum crime. A NPP admite a confissão factual. Então, eu fiz a confissão dos fatos. Não tentei enrolar a justiça, não tentei enganar, como a maioria faz, não tentei ludibriar, não fugi para os Estados Unidos. Então, e o principal, não pedi anistia. Porque quem comete crime não pede a NPP. Quem comete crime pede anistia. Todos os que afirmaram que eu confessei um crime, a palavra não é processado, eles serão acionados judicialmente para provarem documentalmente aonde está o documento em que eu digo que pratiquei qualquer tipo de crime. O único documento que existe, repito, e não é só documento, está gravada essa audiência, é onde eu admito ter utilizado, emprestado o cartão de crédito de uma pessoa em um momento de dificuldade. Esse foi o fato admitido, e agora, quem disse o contrário, inclusive o senador Sérgio Moro, será intimado para provar judicialmente as suas alegações. Por que o Janones está vindo 15 dias depois de falarem que ele confessou crimes, por que só agora ele está falando sobre isso em público? Porque até ontem à noite não tinha uma linha nas minhas redes sociais sequer me defendendo, dando o meu ponto de vista, explicando nada. Olha como foram covardes comigo. E aqui agora vai ser... os meus advogados estão pedindo a instauração de um inquérito para que isso seja investigado. Eu estava proibido de falar sobre o assunto. Se eu falo sobre o assunto, ainda que para me defender, aí sim eu estaria respondendo a um crime, que eu estaria quebrando o sigilo de um processo. Só que de forma muito estranha, assim que a audiência ocorreu e que eu optei por fazer o acordo, a imprensa foi informada, já deu a notícia com a tônica que ela quis dar, alardeando a confissão de um crime, e eu tô ali de mãos atadas. E isso é até estranho para um Estado democrático de direito, alguém ser proibido de se defender. Eu estava legalmente proibido de me defender, de dar versão, de falar qualquer coisa. Depois eles vazaram até o vídeo da audiência, onde não há a confissão de nenhum crime, não há a confissão de nenhuma irregularidade, ilegalidade, perdão. Eles vazaram um vídeo. De novo, um vídeo que estava sob segredo de justiça. Na teoria, só teriam acesso a esse vídeo. Meu advogado, a PGR e o STF. Esse vídeo vazou para as páginas bolsonaristas antes de ser homologada a audiência. E eu fiquei impedido de me defender. Agora, né, com espaços como esse aqui da TV 247, que inclusive eu agradeço, eu vou ter o espaço para mostrar a verdade. Não vou fugir do assunto, eu não tenho problema em tocar nesse assunto, mas também não vou deixar esse assunto pautar a minha atuação. Eu não vou deixar isso ser a tônica do meu mandato. Eu tenho muito fascista para enfrentar, muita mentira para desmascarar, muito bolsonarista hipócrita para colocar de joelhos. É muito enfrentamento que a gente precisa fazer. Eu não vou ficar preso a essa pauta, mas obviamente vou me valer dos espaços da tribuna da Câmara dos Deputados, dos espaços em comissões, de entrevistas como essa, para mostrar a verdade, mostrar que eles são bandidos, são rachadores, acumularam um patrimônio absolutamente desproporcional. Já eu saio dessa história limpa, honesto, sem nenhum patrimônio e sem confessar nenhum crime.